questão é, se você consegue pensar um Deus que salva mais pessoas, ou que salva todas as pessoas, parece então que você chega num patamar de, de equivalência, ou sei lá, de maior proximidade com esse conceito de Deus, maior. Aí tem o que o José falou, que também é bem interessante, né? Tem até uma passagem bíblica que diz que se você pode fazer o bem e não faz, você cometeu o pecado. Mas no caso do que a gente está falando aqui, especialmente daquilo que o Gilberto trouxe, da perspectiva teológica de que o ser humano não merece a salvação, então essa ação de salvação não se parece tanto com você resgatar alguém que está se afogando, mas sim resgatar alguém que roubou uma loja e está sendo julgado e está sendo condenado, entende? É mais ou menos nesse nível que a gente está falando quando a gente está dentro da cosmovisão cristã, e não de pessoas que são inocentes com relação às suas atitudes e que merecem, de alguma maneira, uma contrapartida de Deus para salvar todo mundo, né? Ah, eu não lembro o que o Técio disse. O Técio argumentou que... Você pode me lembrar, Técio? Eu não lembro. Posso sim. Eu disse algumas coisas, na verdade, mas eu vou tentar lembrar na ordem. Eu acho que a coisa inicial foi que a gente consegue fazer. Não foi a coisa inicial, foi a segunda coisa. A primeira talvez eu não. Mas enfim, a segunda foi que dá para fazer o seguinte: dá para a gente fazer um argumento, uma espécie de argumento contra-ontológico, em que a gente fala que o Deus que salvou, que escolhe salvar, sei lá, ele escolhe ter misericórdia. A primeira objeção que eu acho que entra no que você falou aí é a gente entender qual é que é realmente essa essência desses atos supererrogatórios. E, assim, primeiro, estava aqui comentando com o José, que as pessoas, que esse tipo de resposta que você deu pressupõe uma noção de justiça retributivista, né? E dependendo da visão ou não, e dependendo de como você queira juntar isso com esse conceito de misericórdia, pode ser que realmente a decisão correta, se a gente quiser colocar em xeque agora aqui a noção de justiça retributivista, seja você salvar o assassino, estuprador, violador, sei lá, que está se afogando na piscina, e fornecer a ele condições para ele se tornar uma pessoa melhor, para ele se tornar uma pessoa mais justa, para ele se tornar uma pessoa que ele seja capaz de ressarcir ou de retribuir os danos, no caso, compensar os danos que ele fez em todo o mal que ele fez. Você pode dizer que algumas pessoas não seriam suscetíveis a esse tipo de processo quando operado por seres humanos, mas se você está falando de Deus, Deus tem esse poder para fazer esse tipo de coisa. Mas a outra coisa que eu estava falando anteriormente foi que você consegue fazer uma espécie de argumento ontológico contra a existência de Deus, dizendo que se você está postulando um Deus que, por misericórdia, né, então, acho que primeiro eu vou começar pela parte da intuição, porque depois já alimenta esse ponto. Então, a intuição é o seguinte: você tem uma noção de uma quebra de intuição, que Deus, na mensagem, né, teológica, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pecado, está todo mundo igualmente condenado, todo mundo é igual, tanto o estuprador quanto o cara que contou uma mentira, ambos estão no mesmo nível de depravação, se você querer chamar. E aí você diz que Deus escolhe ter misericórdia por alguns, você levanta a questão do porquê que ele não tem por todos, ou então por aqueles alguns mais um, entendeu? E aí a questão é, se você consegue pensar um Deus que salva mais pessoas, ou que salva todas as pessoas, parece então que você chega num patamar de equivalência, ou sei lá, de maior proximidade com esse conceito de Deus, maior, entendeu? E aí você pode dizer assim, não, eu estava dizendo, provavelmente alguma resposta vai ser dada em relação a alguma espécie de teísmo cético, dizendo, sei lá, tem alguma razão, e depois eu queria te perguntar também por que você falou, mas a gente não pode esquecer da justiça. E aí, mais uma vez, a resposta vai presumir esse pressuposto de justiça retributivista, mas aí você pergunta, né, por que então não pode, em vez de salvar 5 milhões de pessoas, por que você não salva 5 milhões de pessoas mais uma, entendeu? E isso não seria melhor, entendeu? E aí você pode dizer, não, mas você pode propor que, sei lá, se ele salvasse mais uma pessoa, alguma desgraça terrível ia acontecer, e aí seria, então, muito melhor só salvar 5 milhões para evitar esse tipo de desgraça. E eu vou dizer que você vai acabar gerando uma hipótese tão implausível de ser pensada, porque o que você vai querer fazer? E eu estava explicando depois a diferença, né, de você propor uma hipótese dessa, que ela vai se abarcar só no âmbito da vida terrena, você vai dizer assim, não, mas se Deus salvasse 5 milhões e uma pessoa, ia acontecer uma tsunami e ia matar 2 milhões de pessoas. E aí... aconteceu aqui. Depois me liberou aqui, peraí. E aí você ia acabar com uma hipótese muito advogada. E aí, cara, o que ia acontecer? Você ia acabar com uma hipótese muito advogada
que ia ser muito estranho, porque assim, por pior que fosse a desgraça que você conseguisse tentar, imaginar ou cogitar ou possibilitar para que acontecesse se Deus salvasse 5 milhões em uma pessoa ao invés de 5 milhões somente, teria que ser alguma coisa que ia acontecer depois dessa vida, porque nessa vida, independente do mal e da desgraça que aconteça, se todo mundo for salvo, a salvação e a plenitude na graça de Deus pela infinidade vai compensar, entendeu? Então você vai ter que acabar com uma espécie de, por mais que seja uma possibilidade lógica, que eu não tenho certeza se é ou não, eu pensei nisso agora, enquanto a gente estava conversando, mas por mais que seja uma possibilidade lógica, é uma hipótese extremamente implausível, você vai ter que postular alguma espécie de coisa horrível que ia acontecer depois dessa vida, para Deus ter essa razão de não salvar todo mundo, entendeu? E aí, como é que você vai dizer que depois da vida vai acontecer algo pior, se depois da vida só tem o paraíso, que é a plenitude e perfeição na graça de Deus, e na glória de Deus, e pior do que o inferno não ficaria, né? Enfim, então, eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, eu entendi seu argumento, é um argumento Tá. fortíssimo. Ô, Samuel, você entendeu o que ele falou, cara? Entendi. Eu não vou tentar apelar para uma coisa tão ad hoc assim, sabe? De dizer que alguma calamidade aconteceria. Quem pode saber isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, essa objeção, ela parece com a objeção ao argumento ontológico, né? Por exemplo, aquela fornecida por Gaunilo, né? Se você pode ter o ser maximamente perfeito, então você pode ter a ilha maximamente perfeita, só que essa ilha poderia ter um número X de fadas e também poderia ter um número X mais 1 de fadas, ou um número X mais 2 de fadas, e aí você não consegue conceber a ideia de uma ilha maximamente perfeita. Assim também, eu acho que daria para dizer que, bom, Deus criou um número X de pessoas e salva algumas dentre elas. Então, o seu argumento é, se ele salva Y dentro dessas X, então ele poderia salvar Y mais 1, Y mais 2, até salvar X pessoas. Mas aí você pode também se perguntar se ele não poderia ter criado X mais 1 pessoas e salvado essas X mais 1. Ou se ele não poderia ter criado 2 mundos e salvado todas as pessoas desses 2 mundos. Então, nesse sentido, parece que Fala, desculpa, eu não existe. Tá. Parece que não existe tal coisa como a ação máxima de salvação, porque você pode sempre pensar recursivamente em criar mais uma pessoa e salvar também ela. Assim como você pode sempre criar uma ilha mais perfeita com uma fada a mais. Então, a questão seria dizer que, dado o número de pessoas que existe, porque todas não são salvas, né? E aí, o que eu gostaria de apresentar aqui é que talvez não seja toda a evidência que está sendo levada em consideração. Porque, por exemplo, Deus criou a humanidade não só para que a humanidade tenha uma relação com Deus, mas para que também tenha uma relação consigo mesma, né? Para que as pessoas mantenham entre si relações e que essas relações também levem a Deus, para que pessoas me convençam, me levem a refletir e aí sim a ter uma predisposição a partir do Espírito Santo. Então, por exemplo, por que não poderia ser o caso em que Deus escolhe salvar algumas pessoas, predispor essas pessoas a levar a sua mensagem e essas pessoas então salvarem todas as outras? E então o caso em que todas as pessoas não são salvas é uma decorrência da falha do ser humano em espalhar essa mensagem, uma vez que o ser humano conhece essa mensagem e tem o dever, ele sim, de levar para os outros. Essa seria uma proposta que eu penso não ser tão ad hoc, que... Pode falar, quem quer falar aí. Mas aí eu tenho a resposta para dois pontos. Justamente do ocultamento divino, né? Que existem pessoas no mundo que estão predispostas, né, a já aceitarem Deus e não estão sendo salvas e não estão conhecendo, não estão tendo essa proximidade com Deus, esse relacionamento. A gente está falando aí de tribos que nem tem essa noção de Deus e que estariam totalmente predispostas. Aí a gente entra nesse problema aí. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes de passar para o Samuel de novo? Gente, deixa eu só perguntar uma coisa para o Gilberto. Gilberto ouviu o ponto que eu fiz? Não, cheguei agora. Puta. Eu vou tentar resumir rapidinho. Fala, posso? É só porque ele pegar a ideia, porque senão ele não vai entender a resposta que o Samuel deu. Mas eu consigo abrir agora, que eu já falei 2 vezes, eu consigo abreviar rapidão. Tá, vai lá. Eu não sei se ele apresentou o argumento e respondeu, e você pegou a minha apresentação, mas a ideia era mais ou menos uma espécie de argumento contra-ontológico, dizendo que não faz muito sentido salvar 5 milhões e não salvar 5 milhões mais 1, entendeu? Por que não salvar 5 milhões mais 1, não salvar todas as pessoas? Então, se você fica com essa noção de que se ele realmente
escolheu salvar alguns, e você tem aquela noção da quebra da intuição também, né? Porque as coisas, tipo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pecados, são todos condenados, são todos desgraçados diante de Deus, e aí ele escolhe salvar alguns, e aí você fica com a questão, então, por que não salva todo mundo, né? E aí você pode dizer, e eu estava dizendo a ele, que aí você vai ter que levantar alguma espécie de hipótese que, ainda nessa vida, ou que para dentro dessa vida, aconteceria algo de negativo se Deus decidisse salvar todo mundo. Porque Tá. não poderia ser alguma coisa depois disso, porque qualquer coisa que negativa que acontecesse nessa vida seria substituída por uma bondade infinita que acontecia na pós-vida. Aí esse foi mais ou menos o ponto que eu levantei, e ele respondeu dizendo que por que não criar mais pessoas? Eu vou só responder esse ponto rapidinho, porque é simples a resposta. Eu não acredito que faça sentido a gente falar de bem ou de melhor para entidades que não existem. Então, se Deus escolheu criar X pessoas, aquelas X pessoas existem, e o bem que pode ser cogitado ser devido é para aquelas pessoas que existem. Não faz sentido falar que seria melhor salvar não sei quantas, porque essas pessoas já não existem. Então, a gente está dentro de um contexto que X pessoas existem. Criar mais é indiferente. O bem que é devido para as criaturas que existem. A noção de você adicionar mais uma entidade para fazer bem a ela, você não está fazendo mal nenhum a ela se ela não for adicionada na equação, porque ela não está lá em primeiro lugar. Entendeu?